eu tô aqui para falar de futebol no tour pelos estádios. É o segundo dia de tour de todos os estádios de Londres. Cheguei aqui no Plug Lane. Hoje em dia ele é chamado de Shed Red Stadium, naming rights, essas coisas todas. O estádio do AFC Wimbledon. Eles têm capacidade para 9.215 pessoas. Ele foi inaugurado, esse estádio novo, aqui em 2020. E hoje em dia ele divide a sua casa com o London Broncos, que é um time de rugby. Esse clube teve nada mais, nada menos que o jogador mais violento da história do futebol da Inglaterra. Um dos zagueiros mais foice que tinha, que se chamava Vinnie Jones. Esse cara batia em geral, passava pro lado dele, era pancada, tomava foiçada daqui, tomava foiçada de lá. Por esse comportamento, por esse estilo de jogo, que ele foi chamado depois até para fazer filmes e virou ator, fazendo vários filmes de intimidação, como o Bad Guy, né? Como o Carinha Mal. E ele fez inclusive aquele filme Hooligans, que provavelmente você já deve ter assistido. Um dos apelidos dele, e traduzindo aí pro português, ele era um jogador sujo e desgraçado. Era o que a mídia falava dele. Porém, ele não foi marcado apenas por ser um jogador violento. Ele fez parte do dia 14 de maio de 1988, um dia que vai ficar marcado na história do AFC Wimbledon, que na época não era AFC Wimbledon, era Wimbledon FC. Eles foram campeões da FA Cup, a liga inglesa, em cima do poderoso Liverpool. Era inusitado, até porque no ano de 83, 84, eles ainda disputavam terceira, quarta divisão, ficava naquele cai, sobe, levanta, sobe, cai, e aí em 88 eles são campeões aí da FA Cup, com uma tática totalmente diferente das táticas que a gente vê no futebol moderno. A tática deles era marcada por intimidação, bater, espancar os adversários basicamente, e realmente fazer com que isso intimidasse o adversário para que eles não conseguissem jogar um bom futebol. Eles também eram conhecidos como Crazy Gang, a gangue dos jogadores muito loucos, e eles tinham algumas coisas que ficaram marcadas até para quem morava perto do estádio. Eles não tinham vestiário para se trocar, normalmente se trocavam num pub e sempre tomavam uma cervejinha. Até dizem que na véspera da final, na noite anterior, o presidente então da época pediu para os jogadores irem lá tomar uma cerveja e se divertir para tirar a atenção, e o que acabou dando certo, porque eles foram campeões aí da FA Cup. Eles já tinham sido rebaixados na temporada de 99-2000 e não estavam mais jogando em casa, e eles estavam jogando na casa do Crystal Palace até 2003, quando o administrador resolveu mudar o time de cidade para uma cidadezinha aqui do lado que chama Milton Keynes, 90 quilômetros de distância, o que gerou uma revolta total dos torcedores, que não abraçaram a causa e ficaram intitulados aí como os torcedores contra a modernidade, o famoso torcedor raiz. E eles simplesmente boicotaram aquela temporada e pararam de ir nos jogos. Então, sem torcida, o Wimbledon FC acabou mudando de nome para Milton Keynes Dons, que tem até hoje, e a torcida fundou esse time atual, que é o AFC Wimbledon. Hoje em dia disputa a League 2, que é como se fosse a quarta divisão do futebol inglês, como eu já expliquei nos outros vídeos para vocês. Eles estão ali mais ou menos no meio da tabela, não vão ter chances de subir essa temporada, eu acredito. Se você quiser fazer tour, você pode fazer um tour pelo estádio que custa 12 libras. Quando eu pesquisei custava 12 libras, mas eu vou entrar aqui e vou ver realmente qual que é o valor. Vamos lá, ver se dá para entrar sem pagar essas 12 libras, se tem alguma forma de chegar lá, e vamos conhecer um pouquinho mais aqui do AFC Wimbledon. Passei pela lojinha ali, conheci o rapaz. Infelizmente eu não posso entrar ali, né? Eu perguntei se eu podia entrar no estádio, ele falou que não. E agora a gente vai partir pro próximo estádio, que é Brentford. Bora lá! Na estação de trem aqui, eita lá! Vamos que vamos!
Não é se trancar o berra, não. Vai vir nessa plataforma aqui, vai me deixar bem perto ali do Brentford. A estação tá ali atrás, como eu disse, só um pouquinho andado. Aqui já estamos chegando no estádio do Brentford e vamos falar um pouquinho deles. O Community Stadium tem capacidade para 17.250 pessoas e foi criado em 2020 para substituir o antigo estádio que durou muitos e muitos anos, desde 1904 até 2020. Eles fizeram essa alteração porque aquele estádio antigo ele já não servia mais para as ambições do Brentford, que queria jogar a Premier League. E realmente deu certo, né? Na última temporada que eles jogaram no estádio antigo, foi exatamente uma despedida em grande estilo. Eles tiveram uma vitória no último jogo 3-1 contra o Swansea, que levou o time aos playoffs da segunda divisão, que dá acesso aí à Premier League. Fica localizado a oeste da capital, foi fundado em 1889 e é conhecido como The Bees. Vocês podem ver até no símbolo tem um abelhão ali e tá escrito 1889. Vamos ainda conhecer aqui, vamos dar a volta no estádio, ver como é que é a lojinha, ver quanto custa a camiseta, porque tá sendo bem interessante ver o custo de todas as camisetas. Bora lá. A volta aqui, ó, tem um ponto de collection, né? Quem provavelmente comprou ticket online e vem retirar, a gente vai dar a volta nele inteiro aqui, ó. É bem bonito por fora esse estádio. Muito legal ele por fora também. Aqui tem uma empresa, sei lá, você vê que sempre os estádios tem um monte de coisa do lado. E o faixão aqui, ó. Welcome to Brentford Football Club. A quina do estádio aqui, ó, a gente vai descer aqui essa escada para ver ali que tem a outra entrada. E olha que engraçado, a linha do trem passa bem aqui do lado mesmo. Realmente dei a volta no estádio aqui e não encontrei a loja, eu acho que eu passei por ela. Provavelmente onde é que tinha aquele ticket collection lá. Vou ter que voltar lá e perguntar, né? Vou ter que fazer essa missão. Uma novidade aqui, ó, tá vendo um monte de gente? Vai ter o Stadium Tour, mas não tá disponível. Então, entrei no site e inclusive já falei pra vocês aqui que dá pra pegar, não dá. Por isso que não tinha disponível. Só quem é membro que tem direito. Tem uma lista ali, você vai online e aí tem o Day Tour, mas só pra quem é Season Ticket. Quem compra a temporada toda, infelizmente não está aberto para nós. Ei, como o estádio tá ali, eu desci. A gente tem que dar a volta, a loja fica pra cá, ó, fica meio fora das instalações. Que interessante, ó, no mesmo lugar que tem o conjunto aqui do estádio, tem mais umas empresas e a SEGA. Olha que interessante. Eu disse, aqui tá a lojinha do Brentford, ali tá, e pra baixo tá o estádio, mas antes tem a SEGA. Olha aqui o Sonic. Partir agora mais um estádio concluído. Bora lá pro Queen's Park Rangers. Fui! Chegamos aqui no estádio do Queen's Park Rangers, o Loftus Road Stadium, que tem capacidade para 18.349 pessoas. O Queen's Park Rangers, conhecido apenas como Rangers, foi fundado em 1886 e ele foi fundado com a fusão de dois times, Christchurch Rangers e o St. Jude Institute. Grande maioria dos jogadores na época vinham de Queen's Park, na Zona Norte, então levou o nome aí do time. E a data de fundação, eles mantiveram a data de fundação do Christchurch Rangers, que foi 1882. A realidade vai ficar aqui entre os vizinhos, né? O próprio Brentford, que eu acabei de vir de lá, e os próximos dois que eu vou, o Fulham e o Chelsea, que fica um do ladinho do outro. Contar que a grande contratação deles aí, historicamente, foi o brasileiro, o goleiro Júlio César, que veio em 2002 e não teve custo para vir, e é uma contratação de muito peso na história do Rangers. Se você quiser ainda fazer o tour, você pode fazer, e ele custa 15 libras. Menores de 18 anos pagam apenas 7,50 e o carro tá vindo com tudo aqui, ó.
paga 7,50. Todo o lucro que eles obtêm aqui com os tours pelo estádio, vai para caridade, o que é uma obra bem bacana e muito legal aqui do Rangers. Você pode marcar pela internet ou você pode ligar aqui também e fazer o agendamento. O Rangers joga a Championship, a segunda divisão do campeonato inglês, e fica localizado em Shepherd's Bush, aqui em Londres. Entrar aqui na loja, ver quanto custa essa camisa. Bora ver o preço. Você acha que é mais cara ou mais barata do que a do Brentford que eu acabei de vir? Uma informação muito importante, realmente só rola de terça-feira e de sábado que não vai ter jogo aqui, então se programe, e eles me falaram que preferem que você faça com antecedência, então entra no site ou liga e agenda. Se você vir aqui direto, vai bater na porta também. Bem sensacional tá aqui, tô tendo a oportunidade que meu amigo me proporcionou de estar bem aqui no gramado, conhecendo o estádio aqui e saber de todas as obras sociais que o QPR, que o Queen's Park Rangers faz para a comunidade, que são muitas. Como eu já tinha falado antes, acabou com as minhas dúvidas que realmente é o time que mais faz pelo povo aqui do lado. Eles ajudam muito a comunidade e isso é muito legal. E tem umas coisinhas do estádio que eu vou falar pra vocês. A caixa lá? Sim, ali em cima o box. Aquilo é o Sky Lounge, então quando tem jogos que vai passar na televisão no canal da Sky, eles ficam lá dentro. Aí a torcida adversária fica aqui. Atrás do gol. Pode ver que aquele lado ali as cadeirinhas são todas azuis, ó. E aqui desse lado, elas têm duas cores, exatamente para atrapalhar o time adversário, porque ali você não consegue saber onde que tá o gol. O QPR foi o primeiro clube inglês a colocar grama sintética no seu campo. Esse quadro aqui, ó, tem todos os jogadores que jogaram pela seleção enquanto estavam no QPR. E temos aqui o Júlio César em 2013. E aqui todos os treinadores. Homenagem a todos os jogadores que participaram da guerra e os troféus. Eu não tenho nem palavras para falar o que foi essa experiência aqui no Queen's Park Rangers. Ele que é brasileiro, de São Paulo também, trabalha aqui no Queen's Park Rangers e me explicou tudo, cara, sobre camarote, sobre o dono, sobre os projetos sociais que eles fazem, o que é realmente impressionante, tudo que eles fazem pelas comunidades aqui. São mais de 7, é como se fosse, vamos colocar comunidade o nome? Eles cuidam de 7 comunidades, trabalho de inclusão com crianças. Ano passado, o nome do estádio foi diferente, é o nome de um garoto que era da base aqui, que foi assassinado por uma facada, então é uma homenagem. E tudo que eles fazem, mandam jogadores da classe mais humilde aqui, tem essa parada de inclusão social. É realmente muito bonito o trabalho que é feito, que às vezes a gente não sabe, né? Talvez eu nem consiga fazer todos os estádios hoje, porque eu fiquei quase 1 hora aqui, mas tive uma aula de tudo sobre o Queen's Park Rangers, foi muito legal. Mas vamos lá, que ainda eu vou pro Chelsea agora e é do lado do Fulham, então vamos fazer esses dois. Desci na estação que fica logo ali e é bem pertinho, ó. Chegamos aqui no estádio do Chelsea, o Stamford Bridge, e bora conhecer ele. O Stamford Bridge tem capacidade para 41.837 pessoas e hoje é a casa do Chelsea. Desde 1905 já teve 82.905 pessoas que registraram o maior público desse estádio nos anos 30 numa partida entre Chelsea e Arsenal. Se você quiser fazer o tour, prepare o bolso, porque é
o estádio mais caro até então de se fazer o tour. O tour clássico mais museu custa 28 libras. Isso mesmo, e se você tiver menos de 18 anos, você vai pagar um pouquinho mais barato. A gente vê o Chelsea como um grande time, vários títulos, inclusive é o atual campeão mundial em final disputada contra o Palmeiras do Brasil. Porém, na década dos anos 80, o Chelsea passou por um período muito ruim e chegou a jogar a terceira divisão, inclusive do campeonato inglês. Em 2003, exatamente, o empresário Roman Abramovich comprou o clube, o que colocou eles aí num outro patamar de investimento e puderam trazer muitos jogadores, o que faz o time hoje brigar por títulos e títulos e mais títulos. Como suposto vínculo aí com o presidente russo, o governo inglês congelou todos os bens dele na Inglaterra e estava meio que boicotando o Chelsea, que não podia mais vender ingresso, não podia vender artigos, nada. Então ele foi meio que forçado a vender o clube e não faz mais parte aqui do empresário que levantou e colocou eles nos anos dourados. Aqui não tem muita conversa não para entrar no estádio, aqui eu realmente não vou nem tentar, mas eu já assisti 2 jogos aqui, assisti um do Chelsea contra o Leicester, foi naquele ano que o Leicester foi campeão e era o último jogo da temporada, o que ia consagrar o Leicester campeão. A atmosfera estava bem murchinha assim, não teve tanta coisa interessante, e eu assisti um como torcedor visitante do Crystal Palace, que a gente meio que calou o estádio e eles cantavam até "This is a funeral", como se fosse um funeral, ou cantavam também "This is a library", como se fosse uma biblioteca. Mas vamos lá, agora a gente vai entrar aqui e vamos ver quanto custa essa camiseta. Tem carinha a loja, a camiseta mais cara que tem, 107 libras. Enfim, o tour mais caro, a camiseta mais cara. Aqui começa esse muro, né, com todas as lendas aí do Chelsea. E o que é legal, tem um QR Code aqui que você pode escanear e ele te dá todas as informações na sua língua. Então, se você quiser escolher o português, você pode, tem na tela do seu celular e saber um pouquinho mais sobre todos os jogadores que estão aqui na parede. E a volta aqui no estádio, tem um hotel aqui, um hotel que parece ser de luxo, inclusive tem uma bela de uma placa aqui, Chelsea Football Club. E por aqui encerramos mais um dos estádios do dia. Agora a gente vai pertinho aqui no grande rival, no Fulham. Eu vou andando daqui, bora lá. Chegamos aqui no Craven Cottage. É o estádio do Fulham aqui em Londres. Fica uns 30 minutinhos de caminhada partindo aí do Chelsea. Consegui chegar então antes de escurecer e a gente vai encerrar por aqui. Porém, antes vamos falar algumas curiosidades sobre esse estádio, que tem capacidade para 25.700 pessoas. Ele foi inaugurado com uma vitória de 4-0 do Fulham contra o Minerva. Na época aí dos anos 30, antes da Segunda Guerra Mundial, ele costumava ter 40 mil pessoas aí e cabia isso tudo, tanto que o recorde de público são 49.335 pessoas num jogo contra o Millwall, que decreta aí o recorde de público desse estádio. O estádio nem parece muito um estádio, né? Mas um fato curioso aí sobre o Fulham, que em 2018 eles voltaram para a Premier League, uma campanha histórica, uma sequência de 23 jogos sem derrota. Eles fizeram história aí ao voltar para a Premier League no ano de 2018. Um fato bem curioso aqui foi que em 2011 levantaram uma estátua do Michael Jackson em frente aqui ao estádio, o que gerou muita polêmica e revolta da torcida, que perguntava o porquê do Michael Jackson, qual que era a ligação dele com o clube, e não tinha realmente nenhuma. Ele era simplesmente amigo do dono. Em 2014, a estátua acabou sendo removida. A estátua de Johnny Haynes está aqui e ele é uma lenda do clube, então realmente é justo a estátua dele estar aqui ao invés da do Michael Jackson, né? Aqui ainda tem nos dizeres, ó, o próximo jogo é esse sábado agora, Premier League contra
o Everton. O tour dos estádios também está disponível aqui e custa R$16,50 se você quiser entrar para conferir e fazer o tour do estádio. Menores de 18 anos pagam apenas R$12,50, o que é um preço um pouco mais em conta do que grande maioria dos outros clubes da Premier League. Infelizmente, eu acredito que a lojinha dele já esteja fechada e eu não vou conseguir ver o valor aqui da camiseta, né, que eu estou mostrando para todas. Eu cheguei bem tarde, isso é até um dos fatos que eu não quero ir nos outros estádios porque não vai dar para estar. Ó, a loja aqui fica aberta até às 5 horas da tarde, então realmente já era. Os fatos que eu não gosto de chegar à noite é por causa disso, vocês veem a qualidade da imagem já também não é a mesma, então eu vou deixar, como eu disse, o Charlton e o Crystal Palace para fazer num outro dia. Com isso tudo, encerro o tour pelos estádios de Londres, todos os estádios primeira, segunda, terceira, quarta divisão, obviamente faltando o Charlton, mas foi muito incrível a experiência no Queen's Park Rangers lá, 1 hora no gramado, ouvindo um pouco da história deles. E eu gostaria de saber que você que assistiu os 2 vídeos, qual o estádio que te chamou mais atenção, qual a curiosidade que você mais gostou, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, já peço também para você deixar o like, indicar um amigo, que isso me ajuda muito rumo à Copa do Mundo do Catar, com uma cobertura muito legal de estádios, de torcida. Muito obrigado por me acompanhar, por estar aqui com a gente em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, valeu!